Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um episódio do Parar para Vender. Nós hoje vamos falar sobre objeções, aquele grande bicho-papão que assusta muitos vendedores. Então, aquilo que nós hoje vamos fazer vai ser, então, perceber de que forma é que nós, vendedores, nos havemos de preparar para algo que é perfeitamente normal e que faz parte daquilo que é o funil de vendas. Eu, antes de mais, quero agradecer-vos a todos que estão presentes. Quero também explicar porque não houve aqui a mesma periodicidade do que nos episódios anteriores. Tivemos problemas de internet a última vez, tentei resolver e vamos então esperar que tudo corra bem, pelo menos em termos técnicos. Eu peço-vos a todos que vão colocando questões. Hoje não terei qualquer convidado, serei apenas eu e vocês. Portanto, será muito, muito importante eu contar com o vosso apoio para que este episódio se torne o mais dinâmico possível. Portanto, quero-vos agradecer a todos e quero agradecer então a toda a gente que aqui está. Portanto, Miguel Amaro, um grande amigo de infância, que está na República Checa, se não estiver aqui de visitas em Portugal, mas que estará na República Checa. Quero agradecer então ao Nuno Correia, quero agradecer a presença de Grey Manjante, de Leonardo Gonçalves, de Olinda Machava, de Rosana Mendes e da Carla Martins. Carla Martins, com quem já fiz um episódio. Como encontrar clientes no LinkedIn. Quem não conhece a Carla Martins, eu sugiro que sigam a página que ela tem, ok? Ela tem uma página brutal, ela é uma especialista em LinkedIn, portanto, eu aproveito aqui para recomendar a grande profissional que é a Carla Martins, e se não ouviram, para ouvirem o episódio que eu gravei com ela. Ora bom, também temos aqui a Eva Cardoso. Então, olhem, muito obrigado pela vossa companhia. E vou-vos pedir então que, conforme eu vou apresentando, vocês vão colocando as vossas questões, mais uma vez sublinho, para isto, para me fazerem companhia e isto ser interessante e exporem as vossas dúvidas, que com toda a certeza também serão as dúvidas de outros participantes ou de outros ouvintes que estejam aqui connosco. Então, vamos falar hoje então sobre objeções. E, como toda a gente sabe, eu sou assim, como é que eu vou dizer? Eu não sou patrocinado pelo Dicionário Primeirã. Se me quiserem patrocinar, estarei aqui, como é óbvio, para os ouvir e para os receber. Mas eu gosto muito do Dicionário Primeirã. E então, sempre que eu vou falar sobre um tema, eu gosto muito de, como é que eu vos vou dizer? De ir perceber qual a origem da palavra, o que é que está por trás disso. Ora bom, nós hoje estamos a falar sobre vendas e sobre objeções. Portanto, eu resolvi ir pesquisar ao primeiro o que é uma objeção. Então nós temos que, de acordo com o dicionário do primeiro, uma objeção está aí como argumento ou dúvida com que se replica ou se impugna. E depois está, no ponto 2, dificuldade apresentada em relação a algo. Então reparem numa coisa, não sou eu que estou a dizer, é o dicionário que o diz. Ali está argumento ou dúvida com que se replica ou se impugna. Portanto, não está, e isto é importante, até porque alguns vendedores assumem isto, não está ali como argumento ou dúvida que significa que o cliente já não quer comprar aquilo que nós estamos a apresentar. Não. De acordo com o dicionário, diz argumento ou dúvida com que se replica
ou se impugna. O ponto número 2 do dicionário diz o quê? Dificuldade apresentada em relação a algo. Reparem, dificuldade, não diz motivo para não querer comprar. Então, se aquilo que nós temos sobre objeções é um argumento ou uma dúvida que alguém nos coloca para respondermos, uma dificuldade que é apresentada pelo outro lado, significa que o nosso trabalho não é ficarmos desmoralizados, o nosso trabalho, o nosso objetivo não é ficarmos descrentes de que a pessoa já não quer comprar. Aquilo que é o nosso trabalho enquanto vendedores é, acima de tudo, esclarecermos os argumentos, as dúvidas ou as dificuldades que de outro lado nos estão a apresentar. Então é sobre isto que nós vamos trabalhar. É percebermos de que forma é que então nós havemos de responder aos nossos clientes perante as dúvidas e as dificuldades que lhes foram apresentadas. Em primeiro lugar, nós temos que perceber aqui uma coisa, que é o quê? De acordo com aquilo que é um funil de vendas, cada empresa, cada um de vocês há de ter o seu próprio funil de vendas. Portanto, aquilo que eu apresento aqui é um funil típico de um negócio business to business, portanto B2B. E aquilo que eu apresento aqui é um funil de vendas que nós, para fazermos o fecho da venda, temos que ir desde a prospecção, portanto, procurar clientes, percorrer aqueles passos todos por ali afora. Reparem, marcação de reuniões, qualificar um cliente, identificar as necessidades, apresentar a proposta. E reparem numa coisa, no próprio funil de vendas não está, entre a apresentação, não aparece logo o fecho. Portanto, é perfeitamente normal que entre a apresentação e o fecho sejam colocadas objeções. Volto a reforçar. Se desde o início deste podcast do Parar para Vender, eu digo que nós devíamos parar, pensar de que forma é que nós nos havemos de preparar, de planear para aquelas que são os casos tipicamente comuns. Então, se as objeções fazem parte do funil de vendas, aquilo que nós também nos temos que fazer é preparar e treinar para as objeções que nos vão ser colocadas. Porquê? Porque faz parte do processo comercial. E, para quem já me segue há algum tempo, sabe que há uma coisa que eu também defendo. É que a rejeição também faz parte do processo comercial. O que é que eu com isto quero dizer? Muitas vezes existe aqui uma pressão, vamos assim dizer, do meu ponto de vista injustificada, que todos os negócios têm que ser feitos. Ora bom, não é possível, nem é viável. Isto é o mesmo que nós pensarmos que todos os pontapés feitos à baliza por parte de um ponta de lança têm que ser golo. Não. Se pensarmos nos melhores avançados ou pontas de lança, nós então podemos pensar que se calhar, sei lá, um jogador como o Cristiano Ronaldo, que faz 30 golos por época, se calhar remata mais de 300 vezes à baliza. Então aquilo que nós temos que pensar é que na nossa atividade profissional, a não concretização, a rejeição, faz parte do processo. Mas hoje estamos aqui focados naquilo que são as objeções. E então vai ser sobre isto que nós então iremos aqui continuar. Primeiro, já vimos então que a objeção faz parte do processo comercial. Se a objeção faz parte do processo comercial, aquilo que nós então vamos ter que fazer vai ser preparar-nos para essa fase do processo comercial. Porquê? Quanto mais preparado eu estiver, quanto mais eu treinar, significa que mais preparado também vou estar para improvisar. Porquê? Porque ao sentir-me mais preparado, estou mais confiante, significa que tenho um maior número de respostas para aquelas que são as situações comuns. E porquê é que é importante nós fazermos isto? Ora bom, é importante nós, em primeiro lugar, estarmos confiantes, estarmos preparados sobre esse processo, por uma questão muito simples. Por
esta descoberta que foi feita na década de 90 por um conjunto de investigadores italianos. E o que é que chegaram à conclusão estes investigadores italianos? Chegaram à conclusão que nós, seres humanos, temos neurónios espelho. O que é que são os neurónios espelho? Os neurónios espelho, para eu me fazer explicar um pouco melhor, eu vou dar aqui um exemplo. Vocês sabem quando nós estamos assim num grupo de pessoas e há uma pessoa que de repente começa a bocejar? Muito bem. O que é que de repente começa a acontecer ao resto dos elementos desse grupo? Exatamente, começam também a bocejar. Existe até a ideia de que o bocejar transmite-se, é contagioso. Nada disso. Aquilo que acontece é que quando uma pessoa boceja, as outras ativam os neurónios espelho. E, inconscientemente, o cérebro vai copiar o comportamento das outras pessoas. Então, o que é que isto significa? Esta descoberta, veio demonstrar que as emoções se transmitem. Esta descoberta veio demonstrar que a atitude gera atitude. Então, isto significa o quê? Se eu, vendedor, me preparo, me treino para as objeções, quando me forem apresentadas objeções, estarei mais seguro, mais confiante ou mais inseguro? Com toda a certeza que eu estarei mais confiante. Então, se eu estarei mais confiante, que emoção é que eu vou transmitir ao meu cliente ou ao meu potencial cliente? Vai ser a emoção da confiança. Ora bom, o inverso também acontece. Ou seja, se eu não me preparo para as objeções, ou se eu tenho uma crença limitadora sobre as objeções, quando me forem colocadas, significa que eu vou estar inseguro. Então aquilo que eu vou transmitir para a outra parte vai ser a insegurança. Então, aquilo que eu vos quero dizer é, se eu ainda não vos tinha convencido sobre a preparação ou sobre a questão do treino, ora bom, existe então este motivo neurológico, que é, quanto mais confiante eu estiver, mais confiança vou transmitir aos outros. Ora bom, a seguir o que é que nós temos? Ora bom, temos aqui o José Idelson a dizer que também achava que o bocejo é contagioso. Não é não. O bocejo é através dos neurónios espelhos, José. Obrigado pela sua opinião. Ora bom, a seguir nós temos então aquilo que é designado pelo triângulo dourado das vendas. Ok? De quem é este conceito do triângulo dourado das vendas? Este conceito é de um autor chamado Tom Hopkins. Ele então diz que os vendedores de alto desempenho, para terem sucesso nas vendas, eles têm que dominar os três lados do triângulo. Ou seja, é importante terem conhecimento do produto. Ok? Mas reparem aqui numa coisa. Se só fosse importante terem conhecimento do produto, então significaria que os melhores vendedores seriam os criadores. Ok? Mas qual é o problema dos criadores? É que os criadores conhecem muito as características dos produtos, mas depois vão ter ou têm aqui uma dificuldade de adaptar as características àqueles que são as necessidades ou interesses dos clientes. Ora bom, depois temos as táticas e estratégias de venda. Ora bom, se alguém só dominasse as táticas e estratégias de venda, eu costumo dizer que é o típico vendedor da banha da cobra. E porquê que é o típico vendedor da banha da cobra? É aquele que tem um discurso, vamos assim dizer, muito fluente, mas que depois acontece uma coisa que é o quê? Quando as pessoas fazem quando as pessoas fazem perguntas sobre os produtos, sobre os serviços, ele não consegue dar respostas. Então, dá uma imagem de incompetência. Depois temos aqui a questão do relacionamento interpessoal. Então, o que é necessário para um vendedor de alto desempenho ter sucesso?
conhecer o produto, dominar o produto, falar a mesma linguagem do cliente, conhecer táticas e estratégias de venda, mas, importantíssimo, ter a capacidade de se relacionar com os outros, ok? De compreender os outros. Fundamental. Então, qual é a primeira coisa que nós devemos fazer? É pensarmos naquelas que são as principais, mais do que principais, as objeções mais comuns que os clientes nos colocam. Então, temos aqui duas opções. Ou eu sou um vendedor já com muita experiência num determinado setor, e eu sei quais são essas questões, e aquilo que eu tenho que fazer é o quê? É, antecipadamente, preparar-me para essas questões. Se eu sou um vendedor que não tenho grande experiência no setor da atividade onde neste momento eu estou, então aquilo que eu devo fazer é questionar os meus colegas sobre quais são as principais objeções que são colocadas ou que foram colocadas até àquele momento pelos clientes. Para quê? Para eu, antecipadamente, preparar-me, se calhar antecipadamente saber qual o conhecimento do produto que eu devo ter. Que respostas é que eu devo dar? Como é que eu me hei de adaptar à situação? Então, nós vamos ter vários tipos de objeções. E que objeções é que nós essencialmente vamos ter? Ora bom, nós vamos ter 4 tipos de objeções. Vamos ter aquilo que eu chamo de objeções testa, e aqui as objeções testa, o que é? Não é nada mais, nada menos do que as pessoas terem a certeza, testarem aquela que é a reputação da empresa. Terem a certeza das soluções apresentadas. Sei lá, olha, vamos imaginar que eu apresento uma proposta de treino de vendas ou de formação numa empresa. Uma questão será, por exemplo, perguntarem-me que resultados é que o Eduardo costuma ter nas empresas onde apresenta as formações. Estão a duvidar de mim? Não. Só querem ter a certeza dos resultados que existem. Outra questão que acontece é pedidos de informação. E aqui acontece um bocadinho o mesmo. Ou seja, aqui os pedidos de informação é para obterem dados que provavelmente não estão na nossa proposta. E vamos imaginar, pegando exatamente no mesmo exemplo, que a pergunta é: ok, olha, oh Eduardo, em que empresas já deu formação, por exemplo? Ou, muito bem, olha, para além de ter dado formação em Portugal, já deu formação em mercados internacionais? Agora vamos passar para os 2 tipos de objeções que, por norma, são mais difíceis de nós, enquanto vendedores, gerirmos. Ok? E então o que é que nós temos? Primeiro, a primeira objeção que nós temos, na realidade, não é nenhuma objeção. São desculpas que são apresentadas pelos clientes, porque eles não têm coragem de nos dizer que não querem comprar o serviço. E então inventam objeções. Muitas vezes, este tipo de objeções está traduzida numa coisa que é preço. E eu vou-vos dar um exemplo de algo que me aconteceu quando eu trabalhava nos seguros de crédito. A dada altura, eu apresento uma proposta e a primeira reação da pessoa foi dizer: é caro. Ok? E quando as pessoas me dizem que é caro, eu tento sempre quantificar o que é isto de caro. Ok? Portanto, quando me dizem assim: olha, é caro, muito bem. Quando me diz que é caro, então o que é que seria para si o preço justo? Pronto. É uma forma de eu tentar perceber se existe aqui um grande desfazamento. Eu, na altura, eu era um vendedor júnior, ok? Portanto, não tinha grande experiência. E quando me dizem é caro, eu, na altura, não quantifiquei.
Então eu falei com a direção da seguradora e reduziram o preço. E a pessoa diz-me, continua a ser caro. Até que eu aí pedi então para quantificar e pedem-me um desconto absurdo. Ora bom, eu na altura, portanto, aborreci bastante a direção e com um esforço, com muito esforço meu, durante muita tarde, muito tempo, finalmente deram-me o desconto que na altura o cliente pretendia. E o que é que aconteceu? Aconteceu que a partir do momento que eu dei o preço que essa pessoa queria, essa pessoa desapareceu. Então eu só aí é que percebi que ele não queria comprar. Ele só estava a apresentar uma desculpa. Portanto, na realidade não era uma objeção, na realidade ele não tinha a coragem para dizer que não queria. E quando nós aqui estamos a dizer que não tem coragem, não é entrarmos aqui num processo de, como é que eu vos vou aqui dizer, de cobardia, não é nada disso. Há pessoas, há perfis comportamentais que lhes custa dizer que não. Ok? Então aquilo que nós temos que fazer com esse tipo de pessoas é sermos assertivos. Pergunta aqui um Miguel e faz uma pergunta pertinente e eu agradeço esta questão. Pergunta ao Miguel, e se não entrar em sistema de leilão? E eu digo-vos assim, neste caso em concreto, Miguel, não foi porque esta empresa não comprou a ninguém. Ok? Portanto, ele estava a conhecer o produto, não conhecia, e então a primeira coisa que fez foi dizer que era caro. Pronto. Provavelmente ou não era o momento oportuno para ele, ou então eu não soube comunicar da melhor forma as vantagens de ele trabalhar com seguro de crédito. Depois temos aquelas que estas são aquelas que angustiam qualquer vendedor, ainda mais do que a anterior, ok? Então o que é que eu quero dizer com isto? Estas são as omissas. Então, o que é que são estas objeções? São aquelas em que nós apresentamos uma proposta, a pessoa é agradável connosco, é simpática connosco, e quando nós tentamos fazer o feedback, quando nós contactamos para tentar perceber qual a análise que fez da proposta, essa pessoa, pura e simplesmente, não atende ao telefone, nem responde, nem devolve os e-mails. Ok. Então são aquelas que as pessoas, pura e simplesmente, desistem e nós não temos o que fazer. Portanto, para estas, não há solução. Ora bom, temos aqui uma dúvida do Leonardo. Vamos então ver aqui a dúvida do Leonardo. O Leonardo Gonçalves diz qual a maior diferença que nota entre a desculpa e a objeção, visto que é crucial para otimizar o nosso tempo como vendedores e tirar maior proveito do mesmo. Muito bem. Olha, Leonardo, eu ia ver esta questão mais à frente, mas eu posso começar por te responder relativamente a isto. Então é o seguinte, nós quando estamos a negociar com o cliente, quando nós estamos a apresentar uma proposta a um cliente, é importante nós, para termos a certeza se a reunião correu bem ou não, é importante nós fazermos uma coisa que são microcompromissos. O que é que são microcompromissos? Vamos encarar que entre o momento em que nós contactamos a primeira vez um cliente para marcar uma reunião até às vendas, existem aqui uma série de vários degraus, escadas com vários degraus. Então isto significa o quê? Significa que se eu tenho uma reunião e eu não subi nenhum degrau, não houve qualquer evolução, significa que não houve nenhum microcompromisso. Passo a explicar. Apresento uma proposta e o cliente diz assim: olha, o Eduardo, deixe estar que eu vou analisar. Há aqui alguma evolução? Não. Não há nenhuma evolução. Então, se eu quero estabelecer aqui um compromisso, o que é que eu posso fazer? É estabelecer uma data em que eu lhe vou contactar.
ou que eu lhe possa contactar para saber a sua análise. E se ele me disser qual a data, eu então estabeleci aqui um microcompromisso. Relativamente à desculpa e à objeção, o que é que nós então aqui temos, Leonardo? Quando existe uma objeção, significa que, da minha parte, eu ou vou procurar informação para lhe dar, ou vou procurar soluções para lhe apresentar, e do outro lado, existe então uma abertura para, numa nova data, eu lhe apresentar uma resposta a essa objeção. A questão da desculpa é se para cada argumento, se por cada objeção que ele apresenta, eu dou uma resposta e, do lado do cliente, a única situação que existe é silêncio ou então deixe estar que eu depois vejo. Ou não me liga que eu depois ligo-lhe. Isso aí é que já pode ser, portanto, não podemos generalizar, ok? Haverá situações que as pessoas dizem isso e até fecham o negócio, mas é um indício de que se não se querem comprometer com algum período temporal, é sinal de que pode haver aqui uma mera desculpa. Mas já vamos ver melhor mais à frente e espero ter respondido à questão, Leonardo. Temos então aqui o Carmildo, que diz que é muitas vezes a questão do preço e valor. É verdade, ok? Mas vamos então continuar e já vamos ver cada um destes pormenores mais à frente. Então, perante uma objeção, o que é que nós nunca deveremos fazer? Nunca. Primeiro, tornarmos-nos agressivos. Ok? Vamos ver aqui uma coisa. Eu até posso ganhar uma discussão com o cliente. Agora, se eu perder aquele cliente para sempre, o que é que me adiantou ter ganho uma discussão? Outra situação é tornarmos-nos defensivos, ok? Nós quando nos tornamos defensivos, significa que estamos a encarar a objeção como um ataque ao nosso caráter. Não, reparem numa coisa. A pessoa pode fazer observações sobre o produto ou serviço, mas aquilo que eu tenho que encarar é que ela está a falar sobre o produto e pelo serviço, nunca sobre mim, nunca é algo pessoal. O passivo significa indiferença. Ora bom, indiferença é um dos piores sentimentos que nós podemos sentir ou expressar perante algo ou alguém. Então aquilo que nós vamos ter que fazer é sermos assertivos e encontrarmos aqui uma forma de resolvermos, darmos uma resposta aos nossos clientes de uma forma, volto a sublinhar este ponto, assertiva. Então, como é que nós havemos de ultrapassar cada uma destas objeções? Ponto número 1. Mais uma vez, nós devemos ultrapassar as objeções usando aquelas que são as características do nosso cérebro. Só um segundo. Então eu passo a explicar. Quando o cliente nos apresenta objeções, nós previamente deveremos ter feito uma coisa que é o quê? É termos feito perguntas ao cliente e termos ouvido o cliente. E quando nos são apresentadas objeções, qual é a tendência das pessoas? A tendência das pessoas é, neste caso estou a falar dos vendedores, é apresentarem as características que justificam ou contrariam a objeção que o cliente ou potencial cliente nos está a apresentar. Quando na realidade, o que é que acontece? Quando na realidade aquilo que nós devemos fazer é adaptar o nosso discurso ao cliente que está à nossa frente. Ao cliente não lhe interessa as características do produto. Ao cliente interessa-lhe os benefícios que o produto ou serviço têm para ele ou para a sua empresa. Então aquilo que acontece é o quê? Aquilo que acontece é que o nosso cérebro está dividido em duas partes. Nós temos o neocórtex, que é parte do cérebro responsável pelo raciocínio, pela lógica, ok? Mas depois nós temos o cérebro límbico,
que é onde estão as nossas emoções. É onde está a nossa capacidade de tomarmos decisões. Então, o que é que isto significa? Significa que há um investigador português, António Damasio, que escreveu o livro O Erro de Descartes. E ele, nos Estados Unidos, fez uma investigação que pegou num conjunto de pessoas que tinham tido desastres de viação, em que tinham ficado com o cérebro danificado. Em concreto, o cérebro límbico danificado. E o que é que aconteceu? António Damasio conseguia ter uma conversa com essas pessoas, raciocínio perfeitamente normal, mas quando lhes pedia para eles tomarem uma decisão, por mais simples que fosse, estas pessoas não conseguiam tomar uma decisão. Então o que é que eu sei? Eu sei que quando digo o que o produto faz, quando eu indico as características, eu estou a falar para o neocórtex, para a lógica, para o raciocínio. Mas nós já sabemos que a tomada de decisão não está no neocórtex. Nós sabemos que a tomada de decisão está no cérebro límbico. Então aquilo que eu devo explicar não é o que o produto faz, mas é como e porquê que faz. Os benefícios. Portanto, eu quando indico as características, envio a informação para o neocórtex. Quando eu apresento os benefícios, eu envio a informação para o cérebro límbico, o que significa que eu estou a provocar uma ação por parte do cliente. Sendo assim, o que é que eu devo fazer para ultrapassar uma objeção? Primeiro, autoconhecimento. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, em primeiro lugar, temos que ter noção do estado emocional que nós vendedores, nos encontramos naquele momento. Porquê? Porque se eu, por algum motivo, estou mais intranquilo, estou mais nervoso, significa que, se calhar, muitas daquelas questões, eu estou a interpretá-las como sendo um ataque pessoal, quando na realidade eu é que só estou estressado, eu é que só estou nervoso por outro motivo qualquer. Então eu devo perceber muito bem em que estado emocional é que eu estou. Segundo ponto, eu devo observar o cliente. Eu devo fazer perguntas e devo aplicar a escuta ativa. E a partir daí, eu então devo fazer uma adaptação daquelas que são as características do meu produto para os benefícios que é para aquela pessoa. Ok? Então, quais são os passos que nós devemos fazer perante uma coisa que é objeções? Mas antes disso, temos aqui mais 2 comentários, neste caso do Miguel Xerinda. Então temos, é importante termos avanços a cada interação com o cliente, exatamente, os tais microcompromissos. Depois o Miguel Xerinda diz também, em vendas todos os sentidos são percebidos. Exatamente. Exatamente, Miguel. Obrigado pelos seus comentários. Então, quando me apresentam uma objeção, o que é que eu devo fazer? Em primeiro lugar, primeira coisa fundamental, ouvir. Ok? Porque é que eu coloquei aqui esta imagem? É que se eu não ouço, significa que há uma barreira entre mim e o cliente. E o ouvir permite romper com essa barreira. E porquê é que eu devo ouvir? Para ter a certeza de tudo aquilo que me está a ser transmitido. Mas atenção, eu não devo ouvir com o objetivo de responder. Não, eu devo ouvir o cliente com o objetivo de interpretar o que ele está a dizer. Isso é fundamental. Depois de ouvir, o que é que eu então devo fazer? Devo colocar um amortecedor. Ok? O que é colocar um amortecedor? É, sei lá, vamos imaginar que me dizem assim: olha, vocês têm aqui que o prazo de entrega do vosso produto é de 4 dias. Epá, este prazo de entrega parece-me exagerado. Então aquilo que eu devo fazer é, ok,
colocar um amortecedor, e colocar o amortecedor permite aqui duas coisas. Primeiro, dar tempo para pensarmos, pode ser um, ok? Segundo, acima de tudo, criar empatia com a pessoa. Se eu tenho alguém que me coloca uma objeção e a minha resposta é não me parece que faça sentido a questão colocada, significa que eu estou a colocar aqui uma barreira com a pessoa. Se a minha resposta passa a ser, olha, ainda bem que coloca essa questão, ou eu percebo a dúvida que me está a colocar, significa que eu me estou a identificar com a dúvida que ele me está a apresentar. Então estou a esforçar-me por criar empatia com o potencial cliente. Então, primeiro passo, ouvir. Segundo, colocar um amortecedor. Terceiro passo, parafrasear com a pergunta. Muito bem. Então, disse-me que o problema estava no prazo de entrega. E porquê que é importante nós fazermos as perguntas com as palavras que foram usadas por parte dos clientes? Por um motivo muito simples. É que, desta forma, nós temos a certeza de que ele nos transmitiu tudo o que pretendia. Outra coisa também importante. Nós também podemos aproveitar o parafrasear com a pergunta para percebermos se há possibilidade de traçarmos aqui um ponto para um possível fecho de venda. E como é que nós podemos fazer isto? De uma forma relativamente simples, que é fazer, por exemplo, uma questão muito simples, que é, olha, se eu resolvesse esta questão da entrega ou do prazo da entrega, chegaríamos a um acordo? Isto permite termos a certeza que este é o único obstáculo que existe para chegarmos a um acordo. Ok? Mas então temos ouvir, amortecedor, terceiro, parafrasear com a pergunta. Falarmos, utilizarmos os mesmos vocábulos do cliente. Mais uma vez, permite criar rapport, criar sintonia com o cliente. Empatia. Quarto ponto, esclarecer. Ok? Nós então já sabemos quais são os receios. Nós então, a partir do momento em que nós já sabemos quais são os receios, todos, através da questão que eu vos acabei de indicar, então aquilo que eu vou ter que fazer vai ser apresentar soluções. Ok? Esta fase é aquilo que, vamos aqui dizer e colocar por outras palavras, é fase de negociação. Ok? Ora bom, esta fase, eu diria que, teoricamente, o ideal é ser sempre uma solução win-win, que as duas partes fiquem a ganhar. Portanto, é importante esta fase nós termos aqui, perdão, algum tacto, alguma subtileza na forma como nós apresentamos as questões. Eu no outro dia vi uma frase, não me recordo agora da percentagem, que dizia que grande parte dos conflitos existem por causa do tom de voz que é feita à questão, ou do tom de voz com que é comunicada a informação. Portanto, quando nós aqui estamos a esclarecer e a procurar soluções, temos que ter cuidado na forma como estamos a comunicar. A seguir, resolver. Ok? Então, já esclareci. Então, vamos resolver, procurar algo que seja importante, que seja valorizado por todas as partes. E a partir do momento que resolvemos, então confirmarmos se o cliente concorda com a solução. Okay? É importante nós termos esta noção de que nós muitas vezes podemos achar que se chegamos a uma solução, que o cliente poderá, ou até para nós pode parecer óbvio que ele vai concordar com ela, mas é importante em tudo, mas essencialmente nas vendas, nós não presumirmos, mas perguntarmos. Eu posso chegar a uma solução em que eu digo assim, esta solução é perfeita, mas eu não sei que é perfeita. É a minha percepção. Então eu, para ter a certeza, eu devo confirmar e perguntar exatamente isso ao meu cliente ou ao meu potencial cliente. E por fim, temos então um compromisso. Que é qual? Muito bem. Olhe,
Tendo em conta a solução encontrada, e sendo essa a única objeção, significa que estamos em condições de avançar com o negócio? Então, nós temos aqui 7 passos. Temos então aqui o primeiro ponto, que é ouvirmos, escuta ativa, ouvir para entender, não ouvir para responder. E muitas vezes este é o erro dos vendedores, é que ouvem para responder e então perdem grande parte da informação. A seguir, colocar um amortecedor com um único objetivo, que é criar empatia com o cliente. Parafrasear com a pergunta, este é o terceiro passo. Usar as mesmas palavras com o mesmo objetivo, criar empatia com a pessoa que está do outro lado. Esclarecer, resolver, confirmar que o cliente concorda com a solução, portanto, não deixem as ideias no ar, ponham sempre os pontos nos is, confirmem de que efetivamente as pessoas concordem com o que está do outro lado. E finalmente aqui a questão do compromisso. Aproveitar a objeção, aproveitar o facto de no outro lado terem concordado e então partirmos para a questão do compromisso. Ora bom, eu tenho aqui mais 2 questões e eu quero vos agradecer bastante, porque eu hoje pedi-vos questões, portanto eu hoje não tenho convidados, pedi-vos questões e vocês estão a apresentar bastantes comentários, bastantes dúvidas e eu agradeço-vos bastante por isso. Então, temos aqui o Rafael Campos, que diz: a gestão de expectativas é muito importante. Eu vou dizer, Rafael, a gestão de expectativas relativamente às objeções é que não é importante, é ultra fundamental. Isto porquê? Nós temos, da mesma forma que temos, da mesma forma que temos clientes que têm dificuldade em dizer-nos que não têm interesse pela nossa proposta e então desaparecem ou só apresentam desculpas, nós também temos muitos vendedores, ou há muitos vendedores, que têm dificuldade em dar, vamos assim dizer, más notícias aos clientes. Ou que têm dificuldade em que se preocupam mais com as emoções do que propriamente em serem assertivos. Como em tudo na vida, tem que haver aqui um meio termo, ok? Então eu com isto estou a dizer o quê? É que muitas vezes está o cliente a dizer assim: olha, eu gostaria, este prazo de 4 dias de entrega parece-me exagerado, eu gostaria de ter um prazo de entrega de 1 hora. Estou a falar o absurdo. E o vendedor o que é que faz? Olha, eu vou falar com a minha administração para ver se é possível. Ora bom, eu não estou a dizer que não haja alguma possibilidade disto, mas se inicialmente na proposta está 4 dias e a seguir estamos a discutir um prazo de entrega de 1 hora, significa que se eu vou falar, significa que eu já estou a criar aqui uma grande expectativa. De 4 dias para ir pensar numa hora, parece-me absurdo, ok? Portanto, esta questão da gestão de expectativas é ultra importante nós fazermos uma correta gestão das expectativas. Eu não estou a dizer que seja o melhor ou o pior, mas as pessoas preferem sempre serem surpreendidas positivamente do que estarem a contar com algo garantido que nunca vai acontecer. Ora bom, está aqui o Miguel Amaro a dizer-nos: bad news can be better than no news. Exatamente. É preferível sermos assertivos e dizer não dá, do que sermos indiferentes e de repente não darmos nenhuma resposta ao cliente. Ora bom, voltando atrás, o Miguel Amaro disse: Deus deu-nos 2 ouvidos e uma boca, por isso ouvir mais e falar o suficiente. Exatamente, Miguel. É isso mesmo. Então, vamos continuar. Já sabemos então os 7 passos para fazermos isto. Ora bom, temos aqui mais uma questão do Miguel, só um segundo. Acredito que isto deve ser levado mais adiante, no sentido de quantificar e qualificar as objeções comuns para o nosso negócio. Daí, ainda na condução, seremos capazes de antecipar as objeções.
É exatamente isso que eu disse no início, Miguel. É importante haver a fase do planeamento, que é a fase em que nós devemos perceber quais são as principais objeções que nos são colocadas para nos prepararmos através daquilo que é o triângulo dourado das vendas. Ou seja, conhecimento do produto, técnicas de vendas e relacionamento interpessoal. Muito obrigado, Miguel, por reforçar aquela que foi a ideia transmitida. Então, que conclusões é que nós podemos retirar sobre aquilo que são as gestão das objeções? Primeiro, é importantíssimo nós criarmos rapport ou criarmos aqui outra coisa, que também podemos dizer, que é sintonia com o cliente. Mas quando nós criamos rapport e sintonia com o cliente, o que é que nós aqui temos que fazer? Nós aqui temos que fazer duas coisas. Primeiro, criar empatia, daí o carro com o coração, não é? Preocupar-nos com os sentimentos dos outros, o que é que sentem os clientes relativamente a isso, ok? Relativamente a essas objeções, o que é que está por trás disto. Mas é importante nós também fazermos uma coisa que é sermos racionais. Então o que é que eu quero dizer com isto? Eu, para criar uma boa relação com o meu cliente, eu devo procurar que haja aqui uma sintonia nas emoções. Eu perceber o que é que ele sente. Porém, para eu encontrar o máximo de soluções possíveis para a objeção que o cliente me está a colocar, significa que quanto menos emoção eu colocar no meu pensamento, mais soluções eu consigo vislumbrar. Isto vem, acima de tudo, em complemento de um estudo que eu vi no outro dia, que diz que os melhores vendedores não são os vendedores empáticos. Os melhores vendedores são aqueles que conseguem criar, é verdade, empatia com o cliente, mas que mantêm o foco nos resultados. Então, aquilo que eu vos quero dizer, essencialmente aqui relativamente às objeções, é que nós devemos ter aqui este balanço entre aquilo que são os sentimentos do cliente, mas também entre aquela que, e nós devemos fazer isto, uma integração do ponto de vista. Vermos isto sempre também de uma perspectiva racional, porque a racionalidade permite-nos encontrar mais soluções para as objeções que nos vão sendo apresentadas. É claro que isto partindo sempre do pressuposto de que o cliente está sempre no centro de todo o processo. Outra conclusão é o objetivo de estabelecermos microcompromissos. É fundamental que, durante todo o processo das objeções, eu perceba se o cliente está envolvido com a solução que eu estou a apresentar. Importante eu sentir se a solução que eu estou a apresentar faz sentido ou não para aquele cliente. Portanto, as duas grandes conclusões é, durante a objeção é importante sermos empáticos, mas, por favor, nunca percam o foco, a racionalidade para terem um maior número de soluções. Segundo ponto, estabelecer microcompromissos. Para estabelecermos microcompromissos, o que é que aqui também é importante? Aquilo que eu já disse anteriormente. Perguntar e não presumir. Perguntar e não presumir significa que eu não vou ficar com as ideias, não vou ficar só com a sensação de que ele concorda comigo. É importantíssimo eu fazer a pergunta de que o cliente concorda ou não concorda com a solução apresentada. Em jeito de conclusão, o que é que eu vos gostaria de dizer e para terminarmos? As soluções que eu vos apresentei vão resolver todas as objeções? Vão ser milagre, cura para todas as objeções? Não. Porquê? Porque a rejeição faz parte do processo comercial. O que é que também faz parte do processo comercial? As objeções. Portanto, nós vimos que para obtermos fechos, o que é que temos que fazer?
prospecção comercial, marcação de reuniões, qualificação do cliente, apresentação da proposta, e entre a apresentação da proposta e o fecho, vamos ter sempre objeções. Portanto, temos que identificar, tal como o Miguel Xarinda disse, e com toda a razão, ver quais são as principais objeções, treinarmos, criarmos um plano de resposta e, acima de tudo, termos esta dualidade entre a emoção e a razão, no sentido de apresentarmos o maior número de soluções possíveis. Sendo assim, eu quero vos agradecer por me terem feito companhia durante a vossa hora de almoço e gostaria que vocês me colocassem dúvidas, questões, no sentido de, portanto, perceber se vos posso ajudar com alguma dúvida que vocês tenham. Ok? Ora bom, temos então aqui o Miguel Amaro, ok? Miguel Amaro, obrigado, Miguel, por teres gostado aqui desta talk, pelas ideias, pelas dicas. O Miguel Amaro diz que 5 estrelas. Epá, Miguel, 5 estrelas são vocês que aparecem sempre em todos os episódios. E hoje este episódio, ainda bem, com menos problemas técnicos, essencialmente em termos de internet, que os últimos. Temos o Ricardo Marques, estar grato pelos ensinamentos. Ricardo, eu estou, se o Ricardo está grato, eu estou hiper mega grato pela sua presença, Ricardo. Isto só faz sentido convosco, ok? O que é que eu a seguir vos gostaria de indicar? Todos os episódios, todos, ok? Os 9 anteriores e estes também irão. Portanto, existem estas lives, mas isto pode ser ouvido mais tarde, quer no Spotify, ok? O nome é Parar para Vender, quer no iTunes e o nome é Parar para Vender. Portanto, em qualquer uma destas plataformas, vocês podem assistir, visualizar novamente. No YouTube também está, portanto, também podem ver. Portanto, este episódio, brevemente, hoje já fica no YouTube, brevemente vai para o iTunes e vai para o Spotify. Vocês podem encontrar este, mas também podem encontrar os episódios anteriores com todos os convidados que eu já tive. Como, por exemplo, a Carla Martins. Volto a reforçar, a Carla Martins também está lá num episódio, um excelente episódio, então podem encontrar, não é? O da Carla Martins, o da Ângela Silva, o do Paulo Moraes, o do Tony. Estarei-me a esquecer de alguém? Ora bom, é possível, peço imensa desculpa aos que me estou a esquecer, mas podem lá, estão lá 9 episódios, cada um com 1 hora, portanto têm lá 9 horas de trocas de experiências e de convidados que trazem muito para aquilo que nós amamos, que é a atividade comercial. António Branco, excelente apresentação, e sim, não é solução para todos, mas é uma ajuda para outras muitas situações. Obrigado, António, muito obrigado. A seguir temos o José, a agradecer, eu também agradeço muito. A seguir temos o Marcelo Melo, ok? Marcelo, eu é que agradeço bastante a sua presença. Temos a Olinda, obrigada pela aprendizagem, Olinda, e eu assim é que também agradeço a sua presença. Miguel Amaro, epá, obrigado. Eu tive também esta excelente convidada, que para além de uma excelente convidada, epá, está a ficar assim uma boa amizade. Susana Barros, grande Susana Barros. Epá, vejam um episódio com ela, foi brutal. A questão da identificação dos decisores dentro de uma empresa, gostei muito. Miguel Xerinda, obrigado, pá. Obrigado por me lembrares. Foi o meu primeiro convidado. Américo Mazi Vila, grande moçambicano, adorei imenso falar com o Américo, foi um excelente convidado. E temos então a Eva Cardoso. Muito obrigado pela partilha. Oh Eva, eu é que agradeço a sua presença e o seu comentário. Sendo assim, temos aqui
alguém, não sei quem é porque só me diz LinkedIn User. Então temos, vamos ver, é sempre bom ouvir o Eduardo. Neste momento tem como desafio um produto fabricado na Europa com preço superior ao concorrente fabricado na Ásia. Assim que espero ser mais eficaz nas próximas vendas. Pronto. Não tenho aqui o nome da pessoa. Relativamente a isto, voltamos-nos aqui a focar numa coisa que é importante. Vamos ver quais são os benefícios que nós poderemos oferecer, mais do que a característica do ser ou não ser fabricado na Europa ou na China, mas de que forma é que estas características se podem transformar como benefícios. Ok, então temos o Marco Martins, foi a primeira vez que esteve aqui, espero que tenha gostado, Marco. E os episódios no Spotify já lá estão todos. Ó Marco, é só uma questão de ir ao Spotify e subscrever o canal, ser assinante do canal. O que é que eu vos peço? Olhem, já agora, já que vocês estão a ser tão simpáticos, vou aproveitar e pá, partilhem junto das vossas redes, da vossa rede de contactos, dos vossos amigos, para esta rede se ir alargando, irmos trocando aqui todas as experiências. Portanto, se conhecerem mais alguém que possa ter interesse sobre estas temáticas, olhem, partilhem isto com eles. Portanto, muito e muito obrigado e olhem, voltaremos-nos a encontrar daqui a 15 dias com um novo tema e possivelmente com um novo convidado. Portanto, até lá, muito e muito obrigado. Um forte abraço. Obrigado por terem assistido a mais um episódio do Parar para Vender. Desta vez falamos então sobre objeções. Espero que tenham retirado as dicas e, acima de tudo, peço-vos que façam o vosso plano de ação para transformarem as objeções numa oportunidade de darem informações e para deixar de ser uma crença limitadora em que vos possa dificultar à partida aquele que será o fecho do negócio. Sendo assim, bons negócios e até ao próximo episódio.